A era dourada de Hollywood brilhava por fora, mas por baixo era um campo minado. Tapetes vermelhos e discursos do Oscar eram apenas para mostrar. Para cada estrela na tela, havia 100 mais a portas fechadas, informadas de que o sucesso vinha com condições, geralmente impostas pela alta cúpula. Então, aqui está a verdadeira pergunta. O que aconteceu com as mulheres que ousaram dizer não? Fique conosco, porque algumas das maiores lendas do cinema pagaram caro por sua dignidade, e Hollywood tentou apagar suas histórias. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge não apenas quebrou barreiras, ela as destruiu com um sorriso que fez história. A primeira mulher negra indicada para a melhor atriz, cantora de boate que se tornou estrela de cinema. Uma verdadeira original. Mas Hollywood nunca foi apenas sobre talento. Era sobre seguir as regras, e as regras foram escritas por homens poderosos que esperavam mais do que uma atuação. Por trás das cortinas de veludo e das luzes ofuscantes das câmeras, Dorothy recebia convites para jantares privados e reuniões de negócios que nada tinham a ver com roteiros, e tudo a ver com submissão. Dizer não? A punição foi rápida. Um executivo reduziu seu papel dos sonhos a uma participação especial por pura maldade. Roteiros que lhe foram prometidos desapareceram da noite para o dia. Sua recompensa por manter sua posição não foi apenas a perda de oportunidades de carreira, foi o apagamento. Os mesmos estúdios que a exibiam nas capas de revistas a fizeram desaparecer discretamente da lista A quando ela não jogava conforme as regras. Mas a crueldade não parou nos portões do estúdio. A vida pessoal de Dandridge tornou-se um campo de batalha. Cada gota de sua energia era gasta protegendo-se da exploração. O impacto foi devastador. Hollywood deixou-a morrer endividada e na obscuridade, convenientemente esquecendo a barreira que ela quebrou. No entanto, aqui está a verdadeira reviravolta. A coragem de Dorothy durou mais do que os homens que tentaram silenciá-la. Seu legado não é uma nota de rodapé trágica. É um tiro de advertência ecoando pelos corredores de uma indústria que ainda luta para valorizar o respeito acima do poder. Eleanor Parker. Eleanor Parker era a mulher de 1000 faces de Hollywood, mas fora das telas, ela usava apenas uma: intransigente. Você conhece aquelas histórias sobre reuniões de roteiro tarde da noite no escritório de um produtor? Parker não apenas as evitava, ela recusava categoricamente. O resultado? Ela não teve um escândalo dramático. Ela conseguiu algo pior. Ela se tornou invisível. Imagine entrar no trabalho um dia e perceber que todos os seus grandes projetos foram subitamente cancelados, e ninguém lhe dirá o porquê. Foi assim que Hollywood puniu Parker por não jogar o jogo. Seu poder de estrela nunca se apagou diante das câmeras. Os críticos a amavam. O público a amava. Mas os produtores queriam obediência, não arte. Campanhas de sussurros a rotularam como não cooperativa. Papéis prometidos foram entregues a outros. Orçamentos de marketing para seus filmes? Magicamente cortados. Seu nome virou um rumor em reuniões de elenco, mencionado apenas como alguém que quase escolhemos. A mensagem era clara. Dignidade é perigosa e custará seu lugar à mesa. No entanto, Parker nunca se comprometeu. Nunca encenou uma briga pública. Nunca deu um banquete aos abutres dos tabloides. Ela confidenciou sua frustração a amigos, suportou a injustiça com graça e manteve suas batalhas privadas em privado. No final, o maior papel de Eleanor Parker foi aquele que o mundo nunca viu. Uma mulher que silenciosamente disse não a uma indústria construída sobre submissão, e pagou por isso com silêncio em vez de escândalo. Kim Novak. Kim Novak era a definição de sirene da tela. Cabelos platinados, olhos esfumaçados e uma aura que fazia os diretores desmaiarem. Mas os poderosos de Hollywood não estavam apenas interessados na magia dela na tela. Sob o olhar atento da Columbia Pictures, Novak se viu bombardeada com convites, jantares exclusivos e reuniões fora do horário. Tudo sob a desculpa frágil de negócios. Recusar-se a jogar o jogo não era apenas um risco de carreira, era suicídio social em Tinseltown. Kim não aceitava isso. Ela evitou os avanços, manteve sua vida privada para si e absteve-se. Recusou-se a ser um troféu no braço de alguém. A resposta? Brutal e fria. Uma vez a queridinha da Columbia, Novak de repente viu seus papéis principais serem entregues a outras. Seu nome foi arrastado pela fábrica de boatos. Difícil, ingrata, até mesmo distante. Isso é código de Hollywood, para ela não nos deixar possuí-la.
O estúdio, que antes estampava seu rosto em todos os lugares, começou a enterrá-la em papéis secundários e a deixar seus contratos expirarem. Quanto mais ela mantinha sua posição, mais as ofertas secavam. Novak disse mais tarde: "Eles nunca me perdoaram por não jogar o jogo deles." Ela não mencionou nomes, nunca fez um escândalo público e simplesmente se afastou de cabeça erguida. Claro, ela perdeu os holofotes, mas nunca perdeu o respeito por si mesma. Décadas depois, a saída de Kim Novak se tornou lendária. Uma rebelião silenciosa que provou que talento e integridade podem durar mais que os jogos de poder. O tratamento silencioso de Hollywood não conseguiu apagá-la. Apenas tornou seu mito maior. Em uma cidade construída sobre ilusões, a história de Novak é uma rara dose de verdade. Você pode manter sua alma, mas pagará por isso em roteiros. Linda Darnell. A ascensão de Linda Darnell à fama tinha todos os elementos de um conto de fadas clássico de Hollywood. Beleza luminosa, talento inegável e um carisma que iluminava cada cena. Mas para Darnell, a fama veio com um preço, e esse preço geralmente vestia um terno caro e tinha um título poderoso. Aos 16 anos, ela já enfrentava avanços de homens com o dobro da sua idade, muitos com o poder de fazer ou destruir sua carreira. Sua mãe, obcecada pela fama a qualquer custo, assinava contratos e organizava reuniões que a própria Darnell nunca concordou, preparando o cenário para anos de exploração e pressão. À medida que Linda crescia, ela aprendeu rapidamente que toda oportunidade tinha um preço, e às vezes esse preço não tinha nada a ver com atuação. Produtores ofereciam papéis como iscas, mas por trás de cada roteiro havia uma exigência não dita por algo a mais. Por anos, Darnell tentou navegar pelo sistema, esperando que apenas o talento fosse suficiente. Não foi. No momento em que ela se impôs e rejeitou as investidas de um produtor, a retaliação foi imediata. O papel que lhe foi prometido desapareceu. De repente, os roteiros pararam de chegar. Seu nome desapareceu das listas curtas, e a máquina do estúdio seguiu em frente, sem ela. Darnell nunca protagonizou uma briga pública ou fez um escândalo. Ela simplesmente desapareceu da lista A, substituída por mulheres que seguiam as regras não escritas. Sua vida posterior foi marcada por reflexão e arrependimento. Seu poder de estrela, reduzido a reprises melancólicas na TV tarde da noite. Ela morreu jovem. Seu legado é um exemplo assombroso do que acontece quando uma atriz valoriza o autorrespeito em vez da submissão. A história de Linda Darnell não é apenas sobre oportunidades perdidas. É um aviso de Hollywood. No antigo sistema de estúdios, a dignidade podia custar tudo, mas vender-se significava perder ainda mais. Cathy O'Donnell. Cathy O'Donnell não era o nome mais chamativo no letreiro, mas quando aparecia na tela, deixava uma marca. Silenciosa, profunda, inesquecível. Ela era a alma de clássicos do pós-guerra, como os melhores anos de nossas vidas, canalizando emoção crua e vulnerabilidade que os críticos elogiavam. Mas nos bastidores, a carreira de O'Donnell foi interrompida por algo que ninguém queria discutir. Ela se recusou a participar do segredo mais sujo de Hollywood. Ofertas para papéis principais surgiam, às vezes acompanhadas de exigências não oficiais para reuniões privadas, jantares ou amizades com pessoas influentes dos estúdios. Cathy disse não repetidamente. Ela não estava disposta a trocar o respeito próprio por um lugar nos holofotes, e foi só isso que bastou. De repente, o telefone dela parou de tocar. Seu agente desapareceu e roteiros para os quais ela era perfeita foram parar nas mãos de outra pessoa. Não houve lista negra pública, nenhum escândalo nas manchetes, apenas um apagamento constante e assustador. Hollywood não a demitiu, apenas a tornou invisível. O'Donnell não iniciou uma guerra de tabloides, nem escreveu um livro de memórias revelador. Ela desapareceu com dignidade silenciosa, sua resistência sussurrada em privado e rapidamente esquecida por um negócio sempre ávido pela próxima estrela submissa. Ela morreu jovem, seus talentos foram negligenciados, seus filmes acumulando poeira nos arquivos. Mas se você olhar além da amnésia da indústria, a história de Cathy O'Donnell serve como um lembrete marcante. Na velha Hollywood, às vezes, o ato mais ousado era uma recusa silenciosa, e o custo era o exílio total. No final, sua escolha foi simples: manter sua integridade ou sua carreira, mas nunca ambos. Maureen O'Hara. Maureen O'Hara não apenas iluminou a tela, ela a incendiou. Com seu espírito irlandês feroz, olhos esmeralda e uma voz que podia enfrentar a de John Wayne, ela era a rebelde definitiva de Hollywood.
Mas a teimosa integridade de Maureen era tanto sua armadura quanto sua maldição em uma cidade comandada por homens que esperavam silêncio, sorrisos e obediência. Ela nunca foi dissimulada com produtores ou executivos, recusando-se a aceitar seus convites fora do expediente ou reuniões especiais. Em um episódio notório, um chefe de estúdio fez uma investida durante o que deveria ser uma conversa de negócios rotineira. O'Hara o rejeitou tão rapidamente que a história se espalhou antes mesmo de ela sair do estúdio. O preço por essa honestidade, retaliação quase instantânea. O telefone, que antes tocava sem parar, de repente ficou mudo. Papéis prometidos a ela desapareceram, e uma campanha de sussurros tóxicos a rotulou como difícil e pouco feminina. Hollywood tinha suas maneiras de punir mulheres que não se dobravam. Sem explosões dramáticas, apenas um silêncio insidioso e mortal. Ainda assim, O'Hara recusou-se a se fazer de vítima. Ela não recuou, não reclamou à imprensa e não deixou que os rumores a definissem. Em vez disso, ela redobrou seu talento e determinação, lutando por cada papel e recusando-se a comprometer seu respeito próprio, mesmo quando a indústria tentou excluí-la. Com o tempo, a resiliência de Maureen tornou-se sua marca registrada. Ela superou seus inimigos e eventualmente recuperou seu lugar no topo, mas não sem antes pagar caro por seus princípios. Mesmo décadas depois, ela falava abertamente sobre o preço da dignidade em Hollywood, lembrando ao mundo que a integridade era seu verdadeiro legado, não apenas os filmes icônicos. A história de Maureen O'Hara é uma aula de coragem, uma lição de que, às vezes, a verdadeira luta acontece fora das câmeras, e que algumas estrelas simplesmente se recusam a ser apagadas. Veronica Lake. A história de Veronica Lake é puro noir de Hollywood. Sensação da noite para o dia. Um visual característico copiado por milhões. E uma carreira que decolou e depois despencou quase tão repentinamente. Seu penteado peekaboo a transformou em um ícone da guerra. E seus papéis de femme fatale a tornaram ouro nas bilheterias. Mas Lake nunca se contentou em apenas interpretar o papel da garota dos sonhos de Hollywood, especialmente quando isso significava atender aos caprichos de homens poderosos a portas fechadas. Ela tinha uma língua afiada, um raciocínio rápido e zero tolerância para os jogos dos estúdios. Quando um executivo da Paramount a convidou para uma reunião privada para discutir seu contrato, Lake percebeu imediatamente e o recusou friamente. As consequências foram rápidas e brutais. Ela foi rotulada como difícil e instável, colocada na lista negra pela imprensa e difamada como inassegurável. Um beijo da morte para qualquer atriz. O estúdio espalhou rumores sobre sua saúde mental e profissionalismo, esperando mantê-la na linha ou assustá-la para que obedecesse. Mas Lake não cedeu. Quando pressionada a fingir um romance com um colega de elenco masculino para acabar com as fofocas, ela recusou categoricamente. Cada ato de desafio reduzia suas oportunidades. Contratos foram cancelados, agentes a abandonaram, roteiros desapareceram. Nos seus 30 anos, a ex-ícone estava se virando como garçonete de coquetéis, seu nome praticamente apagado da memória de Hollywood. Sua queda da graça não foi por escândalo ou falha pessoal, mas porque ela se recusou a jogar por um conjunto de regras manipuladas. A lenda de Veronica Lake perdura não como um conto de advertência sobre o fracasso, mas como prova de que dignidade e honestidade têm um preço. No final, ela saiu machucada, mas não quebrada, uma repreensão viva a cada magnata que pensou que poderia possuí-la. Judy Garland. Judy Garland é um daqueles nomes que ainda brilha décadas após ela ter deixado o palco. Com uma voz que podia partir seu coração e um sorriso que escondia 1000 segredos, ela era a eterna ingênua de Hollywood. Mas para Judy, o sonho sempre teve 2 gumes. Desde seus primeiros dias, os chefes do estúdio controlavam tudo. Seu cabelo, seu peso, seus amigos, até mesmo seu sono. Pílulas a mantinham magra, acordada ou sedada. E cada movimento que ela fazia era ditado por homens cujo único interesse era o lucro. À medida que Judy amadurecia, ela se via recebendo oportunidades que eram tudo menos inocentes. Papéis e promoções eram oferecidos como recompensas por seguir as regras deles, tanto dentro quanto fora das telas. Quando Garland finalmente traçou um limite e começou a resistir, a punição foi implacável. De repente, ela foi rotulada como instável, difícil e pouco confiável. Código de Hollywood para uma mulher que disse não ao poder. Papéis que ela tornou famosos foram para outras pessoas. As ofertas secaram.
E a solução da indústria foi simples: silenciá-la, fazendo-a desaparecer. A luz dos holofotes diminuiu, mas a recusa de Garland em participar do jogo nunca vacilou. Ela passou seus últimos anos lutando para recuperar sua carreira e felicidade. Uma batalha marcada por triunfos e tragédias. Ainda assim, apesar de toda a desilusão, Judy Garland nunca entregou totalmente sua integridade. Sua coragem de finalmente dizer não lhe custou caro, mas também abriu caminho para outros que se recusaram a ser cúmplices de sua própria exploração. Em um mundo que queria que ela desempenhasse o papel de vítima, Garland escreveu seu próprio roteiro, onde a dignidade, e não a obediência, era o verdadeiro prêmio. Dolores Hart. Dolores Hart tinha tudo: aparência de estrela de cinema, talento e a distinção de ser a mulher que compartilhou o primeiro beijo na tela de Elvis Presley. No final dos anos 50 em Hollywood, ela estava prestes a se tornar uma superestrela, acumulando papéis principais e sacos de cartas de fãs. Mas à medida que sua fama crescia, também cresciam as expectativas dos homens poderosos nos bastidores. Oportunidades para uma jovem atriz como Hart frequentemente vinham envoltas em ofertas desconfortáveis, reuniões privadas, jantares e a sugestão inconfundível de que seu futuro dependia de mais do que talento para atuar. Os estúdios deixaram claro que o sucesso significava jogar o jogo, mas Dolores Hart não jogou. A pressão constante, as insinuações disfarçadas, a percepção de que talento e trabalho duro nunca eram suficientes a menos que ela concordasse, ela se recusou a aceitar. Em vez de vender seus valores por outro sucesso de bilheteria, ela fez algo que chocou a todos. Ela foi embora. No auge de sua carreira, Hart deu as costas a Hollywood, trocando sua fama pela vida tranquila de uma freira beneditina. A imprensa chamou de um despertar religioso, um ato dramático de devoção. Mas a verdade, revelada mais tarde pela própria Hart, era muito mais simples. Ela não fugiu da fama, mas do preço de mantê-la. A saída de Dolores Hart não foi um fracasso. Foi uma aula magistral em autoconservação radical. Sua retirada dos jogos tóxicos de Hollywood continua lendária. Ela não saiu como uma vítima. Saiu como uma mulher que escolheu sua própria história. No convento, Hart encontrou paz, propósito e o tipo de respeito que o sistema dos estúdios nunca ofereceu. Seu legado? Prova de que às vezes o maior ato de rebeldia é simplesmente dizer "chega" e sair pelos portões do estúdio com a sua alma intacta. Patricia Douglas. Patricia Douglas deveria ter sido uma nota de rodapé em Hollywood, uma adolescente sapateadora com um sorriso brilhante e sonhos de ver seu nome em luzes. Mas em 1937, com apenas 20 anos, ela foi convidada para o que a MGM chamou de uma convenção de vendas. Uma festa que acabou sendo um pesadelo regado a álcool orquestrado para o prazer dos executivos do estúdio. Douglas foi brutalmente agredida, mas em vez de ficar em silêncio, ela fez o impensável. Apresentou queixa, falou com a imprensa e tentou responsabilizar os homens mais poderosos de Hollywood. As consequências foram devastadoras. Douglas recusou dinheiro para se calar. Então os agentes da MGM mancharam sua reputação e a colocaram na lista negra de todos os escritórios de elenco da cidade. Da noite para o dia, ela se tornou persona non grata, sua carreira destruída antes mesmo de começar. Nenhum estúdio a contrataria, e seu nome foi apagado de todas as listas de chamadas. Ela desapareceu na obscuridade, fazendo trabalhos esporádicos e vendo seu sonho evaporar enquanto a indústria continuava como se nada tivesse acontecido. Levou mais de 80 anos e uma nova era de acerto de contas para que a história de Douglas finalmente recebesse o destaque que merecia. Sua luta solitária contra a máquina de poder de Hollywood não foi apenas uma tragédia pessoal. Foi um pavio que queimou sob a superfície até o movimento Me Too explodir. Patricia Douglas pagou com sua carreira, mas sua coragem iluminou o caminho para as gerações futuras. Ela provou que a integridade pode ressoar mais do que o rugido de qualquer leão de estúdio, mesmo que o preço seja o silêncio. Louise Brooks. Louise Brooks foi a flapper definitiva dos anos 1920. Cabelo curto escuro, olhos cheios de travessura e uma presença na tela que chamava a atenção em todo o mundo. Seus papéis em Pandora's Box e Diary of a Lost Girl a tornaram um ícone da era do cinema mudo. Mas Hollywood foi rápida em lembrar até mesmo sua estrela mais brilhante de que a fama vinha com condições. Brooks era audaciosa. Ela dormia com quem escolhia, mas nunca trocou sexo por favores. Quando um executivo da Paramount tentou trocar uma extensão de contrato por um fim de semana juntos em seu iate,
Ela o rejeitou sem hesitação. A resposta foi o clássico sabotagem de estúdio. Quando Brooks se recusou a voar de volta de Berlim para dublar um filme após a investida fracassada do mesmo executivo, a Paramount redublou sua voz e a rotulou de difícil. Sussurros sobre ela se espalharam pela indústria como fogo. Em 1931, Brooks era persona non grata em Hollywood. Sua carreira afundou. Ela estava trabalhando por gorjetas em boates e as ofertas haviam secado. Eu poderia ter sido uma estrela pelo preço de uma noite, ela escreveu mais tarde. Mas a luz do dia importa mais. No final, Louise Brooks não apenas superou seus detratores, ela se tornou uma lenda. Sua silhueta ainda está gravada na tela de prata, prova de que a verdade pode perdurar mesmo depois que o sistema de estúdios tenta apagá-la. Brooks mostrou ao mundo que você pode sair machucado, mas não derrotado, recusando-se a jogar um jogo manipulado contra você. Jean Arthur. Jean Arthur era o tipo de atriz que podia roubar uma cena com apenas um olhar, uma sagacidade rápida e uma voz tão afiada quanto uma piada. Na tela, ela irradiava charme puro em clássicos de Capra, como A Mulher Faz o Homem. Fora das telas, ela não era boba. Jean sabia exatamente como Hollywood funcionava e se recusava a ser o entretenimento de ninguém fora do horário de trabalho. O chefe do estúdio, Harry Cohn, notório por seu temperamento e suas visitas privadas aos camarins das atrizes, encontrou seu par em Arthur. Quando as ameaças de Cohn se tornaram físicas, ela reagiu da única maneira que o sistema permitia. Ela trancou sua porta e exigiu um guarda armado no set. Cohn não estava acostumado a ouvir um não. Furioso, ele suspendeu Jean sem pagamento e espalhou a notícia de que ela era difícil, aquele velho código de Hollywood para uma mulher que não se conformava. Com portas fechadas e projetos retirados de suas mãos, Arthur fez a saída mais ousada imaginável. Ela deixou Hollywood no auge, trocou os sets de filmagem por uma fazenda de ovelhas, e mais tarde se tornou uma professora adorada em Vassar. Seu nome pode ter desaparecido das listas de elenco, mas seus papéis lendários em Capra perduraram. Os alunos a lembravam como generosa, irônica e nunca disposta a trocar vergonha por um papel. Hollywood a apagou para provar um ponto. Em vez disso, ela provou que manter sua posição pode ressoar mais alto e por mais tempo do que qualquer sucesso de bilheteria. A história de Jean Arthur é um lembrete de que você pode deixar a indústria, mas sua integridade o acompanha para casa. Shirley Temple. Shirley Temple era a queridinha da América, uma estrela mirim que praticamente salvou Hollywood durante a Grande Depressão. Ela cantava, dançava e fazia homens adultos chorarem de alegria. Mas por baixo daqueles cachos, Shirley tinha nervos de aço, e ela precisava deles. Com apenas 12 anos, ela entrou no escritório do produtor da MGM, Arthur Freed, e o encontrou se expondo. Shirley, rápida como sempre, riu em choque. Ele a expulsou imediatamente. Depois espalhou a palavra de que ela não tinha charme adulto. Não contente com uma humilhação, o chefe do estúdio, Louis B. Mayer, fez uma proposta à mãe dela momentos depois. Assim, a criança prodígio se viu excluída pela indústria que ela havia sustentado. A MGM a dispensou após um único filme, e outros estúdios, com medo de enfrentar Mayer, deixaram seu contrato acumular poeira. Shirley poderia ter sido quebrada, mas ela se reinventou. Ela encontrou um segundo ato em musicais na Fox, e quando Hollywood decidiu que ela havia superado sua fofura, ela se reinventou como diplomata, eventualmente servindo como embaixadora dos Estados Unidos. Hollywood a puniu por uma única risada de desafio, mas Shirley Temple provou que a sombra de nenhum magnata é maior do que uma garota que escolhe a luz do sol. A história dela é um alerta para quem pensa que a inocência era uma proteção na velha Hollywood. No caso de Shirley, bravura significava rir na cara do poder e construir um legado que superou todos os homens que tentaram silenciá-la. Lena Horne. Lena Horne entrou no estúdio da MGM como uma deusa. Deslumbrante, desafiadora e determinada a reescrever as regras para atrizes negras. Sua atuação em Panama Hat eletrizou o público, mas ela deixou claro desde o início que nunca trocaria sua dignidade por um papel. Dizia-se que um produtor de alto escalão a convidou para uma conferência de roteiro após o expediente. Lena o rejeitou friamente, lembrando-o de que só discutia música durante o horário de trabalho. As regras não ditas eram claras. Uma noite poderia levá-la à lista A, mas Lena se recusou a jogar o jogo. O custo? Gradual e devastador.
Ela recusou papéis degradantes de empregada e rejeitou aulas particulares fora do horário. A MGM respondeu cortando suas cenas, emprestando-a e, eventualmente, deixando seu contrato expirar completamente. Os insiders culparam a matemática das bilheterias, mas todos sabiam a verdade. Lena não jogava o jogo. Ela foi colocada na lista negra durante a caça às bruxas por seu ativismo e banida por redes de cinemas do Sul por simplesmente existir na tela. Então, Lena levou seu talento para outros lugares, cantando em clubes noturnos do Harlem, arrecadando dinheiro para os direitos civis e transformando cada rejeição em mais um verso em sua canção de liberdade. Ela perdeu Hollywood, mas ganhou a si mesma. Quando Lena cantou Believe in Yourself na Broadway décadas depois, a ovação ressoou com o som do respeito. Sua recusa em sair silenciosamente a tornou um ícone, um lembrete de que o poder de Hollywood é passageiro, mas uma coluna vertebral dura para sempre. Ginger Rogers. Ginger Rogers podia dançar, ser mais esperta e durar mais do que quase qualquer um em um set de Hollywood. Ela fazia mágica com Fred Astaire, mas fora das telas, estava lutando batalhas com homens que achavam que um contrato incluía vantagens fora do horário. Como uma estrela em ascensão na Colômbia, Ginger se viu trancada no escritório do chefe do estúdio, Harry Cohn, que avançou sobre ela a portas fechadas. Ela se esquivou, contornou a mesa dele, encontrou a porta e conseguiu escapar, carreira intacta, dignidade preservada, com a ameaça não dita pairando sobre sua cabeça. Cohn, insultado, prometeu que ela nunca mais dançaria em seu estúdio. Ginger mudou de estúdio, brilhou na RKO e se tornou a garota dos sonhos da era da depressão. Ainda assim, sussurros sobre sua natureza não cooperativa a seguiam. Produtores com boa memória e rancores ainda maiores diminuíram suas oportunidades à medida que os musicais desapareciam. As ofertas diminuíram, os pagamentos nunca corresponderam ao que ela realmente merecia, e o preço por sua independência se tornou dolorosamente claro. Ginger nunca pediu desculpas e nunca cedeu. Em suas memórias, ela deixou claro: eu poderia ter mantido os holofotes da Colômbia pelo preço de uma corrida em torno da mesa de Cohn. Em vez disso, mantive meu respeito próprio. Mesmo de sapatos de sapateado, ela não estava disposta a dançar para ninguém além de si mesma. Rita Hayworth. Rita Hayworth foi o rosto que lançou 1000 pôsteres de pin-up e 1000 sonhos acordados nos quartéis da Segunda Guerra Mundial. Mas nem mesmo Gilda estava a salvo do Clube dos Velhos de Hollywood. O chefe do estúdio, Harry Cohn, o mestre por trás de sua ascensão meteórica, decidiu que queria uma parte privada dela fora das câmeras também. Rita, recém-casada e grávida, disse não. Cohn retaliou com precisão cirúrgica. Ele cortou seu salário, acabou com sua publicidade e começou a espalhar rumores de que ela estava acabada e era temperamental. O exílio foi rápido. A deusa mais glamourosa de Hollywood se viu estereotipada e depois esquecida à medida que os papéis secavam e os tabloides zombavam de cada erro seu. As manchetes europeias zombaram quando seu casamento desmoronou, e sua saúde foi diagnosticada incorretamente por anos. Ainda assim, mesmo quando sua imagem pública desvanecia e suas verdadeiras lutas começavam, Rita nunca deixou que a indústria a possuísse. Nos seus últimos dias, ela lembrava as enfermeiras de falas de Gilda, um sussurro do poder e magia que sempre foram só dela. O legado de Hayworth, um sorriso que não pertencia a nenhum homem, apenas a ela mesma, e a prova de que o preço da recusa poderia ser brutal, mas nunca definitivo. Peggy Ann Garner. Peggy Ann Garner era a clássica O, prodígio infantil de Hollywood, rosto doce, olhos grandes e um talento poderoso aos 13 anos, quando ganhou um Oscar especial por A Tree Grows in Brooklyn. Mas, à medida que ela deixava de ser uma estrela infantil, o tom das ofertas de Hollywood mudou. De repente, essas oportunidades vinham com condições implícitas, às vezes explícitas. As audições não eram apenas sobre ler falas. Eram sobre lidar com os avanços de homens que achavam que possuíam seu futuro. Quando Peggy deixou claro que não estava brincando, os convites desapareceram da noite para o dia. Os roteiros pararam de chegar. O telefone ficou em silêncio. Ela nunca foi manchete por um escândalo, porque não houve nenhum, apenas um sistema que silenciosamente apagava quem se recusava a seguir suas exigências. Garner caiu na obscuridade, sua carreira interrompida não por falta de talento, mas pela recusa em entregar sua dignidade. Hollywood gosta de reescrever a história, mas a verdadeira história é esta. O fracasso de Peggy Ann Garner foi simplesmente o preço de ser fiel a si mesma. Seu silêncio na tela é um trovão na consciência da indústria. Um lembrete duradouro de que,
Às vezes, a resistência mais poderosa é aquela de que ninguém quer falar. Rosemary. Rosemary não era sua típica estrela. Ela era uma lenda do vaudeville, uma potência da Broadway e uma das primeiras mulheres a realmente dominar a televisão americana. Mas antes de ser Sally Rogers no Dick Van Dyke Show, Rosemary foi testada pelo casting couch de Hollywood. Quando o produtor Harry Home tentou pressioná-la por favores em troca de manter seu grande número em um filme, ela não apenas recusou. Ela o denunciou do palco, citando nomes diante de uma plateia lotada. A retaliação foi rápida e impiedosa. Suas músicas foram cortadas dos filmes, e os chefes de estúdio avisaram os executivos de TV que ela era problemática. Rosemary desapareceu do mainstream, trabalhando em lounges esfumaçados e vivendo de sua inteligência e coragem, enquanto talentos menores assumiam os papéis que deveriam ser dela. Mas ela nunca parou de lutar, nunca parou de rir mais alto e nunca deixou o silêncio ser sua resposta. Anos depois, a TV a trouxe de volta, e ela se tornou um ícone feminista para gerações de mulheres que estavam cansadas dos jogos de Hollywood. Seu legado? 90 anos no show business, e um lema pelo qual viveu: silêncio é consentimento. Ria mais alto em vez disso. Essa é uma lição que a indústria ainda não aprendeu completamente. Então, qual foi o verdadeiro custo da era de ouro de Hollywood? Para essas mulheres, tudo, mas elas nunca abriram mão do que mais importava: respeito próprio. Suas histórias não são apenas notas de rodapé tristes. São gritos de batalha para todos que já se recusaram a seguir as regras sujas de outra pessoa. Qual nome te impacta mais, e cuja história você acha que merece um filme próprio? Deixe suas opiniões nos comentários. Inscreva-se e compartilhe este vídeo. Porque quanto mais lembramos, menos Hollywood consegue apagar.